Bom, a gente vai começar agora a falar então sobre um aplicativo muito interessante, que é um aplicativo para a criação de apresentações em multimídia, que é o nosso PowerPoint. Antes de começar a falar do PowerPoint, deixa eu dar aqui algumas dicas de como é que a gente vai ter essa aula aqui do PowerPoint. Primeira coisa, lembrar das ferramentas que são comuns a todos os aplicativos do Microsoft Office. Então, aquelas ferramentas que a gente viu lá no Word e que são as mesmas ferramentas que tem aqui no nosso PowerPoint e no Excel também, eu não vou repetir, porque é uma perda de tempo para mim e para você ficar falando de ferramenta copiar, recortar, você já sabe como elas funcionam. Então, quando eu começar a te mostrar aqui as ferramentas do PowerPoint, eu já vou direto para aquelas ferramentas que são específicas do PowerPoint, as que são comuns aos aplicativos do Microsoft Office, você já conhece e elas têm as mesmas funções em todos os aplicativos nos quais elas são usadas, tá? Outra coisa, a gente vai falar do PowerPoint 2010 e do PowerPoint 2016, só que eles são muito parecidos. As diferenças do PowerPoint 2016 para o 2010 são mínimas. Então, tudo que eu vou mostrar aqui, praticamente tudo que eu vou mostrar aqui para você no PowerPoint 2010 também vale para o PowerPoint 2016. Depois que eu terminar aqui o PowerPoint 2010, vou gravar um outro bloquinho lá, quantos forem necessários, para comentar com você as diferenças do 2016 para o 2010, tá? Então, só para a gente já se preparar para o que a gente vai fazer, tá? Então, já ficamos combinados dessa forma. Beleza? Muito bem. Então, olha aqui. Primeiro, a definição de PowerPoint é um software de apresentação, é um software extremamente útil para a gente criar apresentação de slides, Isso é muito utilizado em vários recursos atualmente, inclusive todas as minhas aulas que você assistiu até aqui, que você também assistirá no futuro, são preparadas através do PowerPoint. O PowerPoint é que permite criar essas páginas individuais, que a gente chama de slides, e ir passando de uma para outra para contar uma história, para falar de um assunto, para dar uma aula. Então, nesses slides individuais, que são páginas individuais, a gente pode incluir textos, a gente pode incluir gráficos, a gente pode incluir figuras, a gente pode colocar animações, tudo isso a gente vai ver a partir de agora. Então, vamos lá. O PowerPoint é um software de apresentação, um arquivo do PowerPoint, a gente chama de apresentação, corresponde a uma sequência de slides, tá? Então, permite criar uma sequência de apresentação de palavras, figuras e áudio que contam uma história ou complementam visualmente um discurso ou apresentação pública. Faz parte do Microsoft Office. Além das apresentações, a gente também pode criar prospectos, folders, etc. Textos, gráficos, vídeos e outros objetos são posicionados em páginas individuais ou slides, também já falei sobre isso, tá? E uma grande vantagem que a gente também tem ao usar o PowerPoint é que a apresentação desses slides ela pode ser feita na tela do próprio computador ou numa tela de projeção, Isso é muito comum em aulas presenciais, onde a gente usa uma tela, usa um projetor de slides, E então, de uma forma bem grande, bem ampla, o conteúdo da apresentação pode ser mostrado a uma grande quantidade de pessoas que está ali assistindo aquela aula, aquela palestra, aquela apresentação, seja lá o que for, tá? Muito bem. No PowerPoint, a gente tem dois recursos que são muito interessantes que a gente pode utilizar, tá? Primeiro, são as animações que são aplicadas a elementos do próprio slide. Então, a gente vai ver já que a gente pode aplicar animações a textos ou figuras de um slide. Existem animações de entrada, que é para você fazer algo aparecer na tela. E aí tem vários efeitos que podem ser usados. Existem animações de ênfase, que é para você chamar a atenção para um determinado elemento daquele slide.
E existem as animações de saída, que é quando você quer tirar algo da tela e você vai aplicar um efeito àquele objeto. As animações, elas tornam as apresentações muito mais agradáveis. Porque em vez de você ter o texto estático, ou mesmo figuras estáticas, você tem animações, você tem movimentação. E isso torna a utilização muito mais agradável. Muito bem, e existem também as transições, que são movimentos entre os slides. Então, deixa eu até te alertar que nesta apresentação, né, você vai ver várias transições. Repara que aqui, quando eu mudar de um slide para o outro, você perceberá efeitos que vão ser aplicados quando um slide passar para o outro. Tem vários deles, alguns são interessantes, outros são meio carnavalescos demais, mas é claro que isso é só uma opinião pessoal. Cada um tem as suas preferências, cada um vai colocar ou não as transições que julgar mais convenientes para si. Aqui o que a gente precisa lembrar é que as transições são esses efeitos que são esses movimentos que são aplicados entre os slides. E eles podem ser animados de diferentes formas. Então, seguindo aqui, ó. O projeto de uma apresentação pode ser controlado por um slide mestre e a estrutura geral dos slides pode ser controlada através de um editor de texto básico. Olha, preste atenção no que eu vou te dizer, porque isso aqui é o assunto que mais é cobrado nas questões de PowerPoint, tá? E vou até mais além, nas questões de PowerPoint, nas questões de impresso também, que é o aplicativo de apresentações do pacote gratuito, o LibreOffice. Então, você, quando você faz ali uma estatística das questões de aplicativos de escritório, certamente a maioria das questões é sobre o Word. Depois você tem uma boa quantidade de questões sobre o Excel também, e sobre o PowerPoint a quantidade de questões é bem menor. E dentro deste universo, dentro das questões do PowerPoint, eu te garanto que uma grande quantidade delas é sobre slide mestre. Então também eu já vou chegar ali, explicar, falar direitinho, falar detalhadamente sobre o slide mestre, e aí a gente vai, então, né, conhecer isso e poder se municiar, porque esse é um assunto muito, muito, muito cobrado em questões de prova, tá? Bom, vamos lá. O que é uma apresentação? Qual é a definição técnica de uma apresentação? Uma apresentação é um arquivo onde você tem textos, gráficos, imagens, sons e animações, inclusive vídeos, que eu não coloquei aqui, então vou escrever aqui, ó. As animações, as apresentações também podem ter vídeos inseridos em seus slides, que podem ser combinadas com efeitos especiais, que são as animações, que são as transições, na tela do computador ou em forma de slides de transparências, tá? Como já foi mencionado no slide anterior, isso é muito usado para palestra, aula, dissertação, defesa de tese, etc. Né? O PowerPoint torna mais fácil apresentar uma ideia ou material didático e divulgar um evento ou produto. Muito bem. Então tá, vamos lá. A apresentação, portanto, é o que a gente chama, né, a um conjunto de slides, folhetos, anotações do apresentador e estruturas de tópicos, tudo agrupado num arquivo. Uma apresentação nada mais é do que um arquivo que é criado pelo PowerPoint e a gente pode executar essa apresentação para que os slides contidos neste arquivo sejam apresentados, então, um a um para a plateia. Um slide é uma página individual de uma apresentação. Né? Uma apresentação é composta de vários slides. Então, o slide pode conter títulos, textos, elementos gráficos, desenhos, clipart, vídeos, sons, etc. Tá? Também, quando a gente cria uma apresentação, a gente pode gerar folhetos. Folhetos são pequenas versões impressas dos slides para distribuir entre os ouvintes. Então, em muitos casos, o palestrante pode usar o folheto. Eu preparo a minha apresentação, eu imprimo os folhetos, quer dizer, cada folheto ali pode ter um slide ou uma quantidade de slides da minha apresentação. Eu distribuo esses folhetos para quem vai me assistir, para que essas pessoas possam acompanhar o que vai
aparecer na minha tela de apresentação, eu sou o orador, lá com os slides que estão nas suas folhinhas. Então, o ouvinte pode fazer anotações, anotar um trechinho, tal, né? Pode facilitar bastante a vida de quem vai assistir aquela palestra. Muito bem. Existem as anotações do apresentador, que são folhas, né, de slide com tamanho reduzido, e suas anotações. Falando em bom português, essas anotações do apresentador é o que a gente chama de cola. Não sei se em todos os lugares do Brasil esse termo é usado, mas aqui no Rio de Janeiro, cola é quando você, por exemplo, vai fazer uma prova, aí escreve na mão as fórmulas que você vai usar, pega um papelzinho, escreve lá com uma caneta bem fininha, aí quando a professora não vê, você pega aquele papelzinho, a gente chama de papelzinho de cola, né? É exatamente isso que corresponde a essas anotações do apresentador. Eu tenho um espaço, quando eu crio um slide, onde eu posso colocar essas apresentações e enquanto eu estiver apresentando a minha palestra, quando eu passo de um slide para o outro, eu tenho como ver essas anotações. Então, me lembra alguma coisa que eu tenho que falar quando aquele slide foi exibido. Então, é exatamente essa ideia, uma colinha, né? Uma forma de você, do orador, do apresentador, ter lá, né, observações sobre o slide que está sendo apresentado, ele vê lá aquela colinha, então lembra que tem que fazer aquela observação, tá? Muito bem. Ainda algumas definições. Uma animação é um efeito dado a um elemento de slide. Então, como eu já havia comentado lá no começo, uma animação é quando você faz uma figura, mesmo um texto, ter algum tipo de movimentação e isso torna a apresentação mais agradável, mais interessante. Transição é um efeito dado a um slide. Então, olha aqui, ó, só para ficar bem claro, porque às vezes isso pode ser importante quando a gente está fazendo uma prova, tá? Animação é algo que eu aplico a um elemento de um slide, a uma figura, a um texto, alguma coisa assim. Uma transição é um efeito que eu aplico ao slide propriamente dito. Na verdade, exatamente na transição, na mudança de um slide para o outro. Então, a transição ela é um efeito na forma como o próximo slide vai aparecer na tela. Já já você vai ver aqui algumas transições que eu propositalmente coloquei aqui nessa apresentação, que é para você saber direitinho o que é uma transição. E ainda é bom a gente lembrar que existe um recurso que a gente chama de estrutura de tópicos, que é um sumário, ou seja, é um resumo da apresentação. A gente pode trabalhar com o PowerPoint no modo de exibição de estrutura de tópicos e, nesse caso, então, a gente vai ter um resumo, né, da nossa apresentação. Quer dizer, você não vai ver o slide inteiro, você vai ver só o título do slide e o seu conteúdo de forma resumida, tá? Isso ajuda a sintetizar a cada slide e ter uma visão mais ampla, mais genérica da apresentação. Vamos falar aqui um pouquinho sobre os formatos que podem ser aplicados aos arquivos gerados através do PowerPoint, tá? O primeiro deles é o formato PPTX, que é o formato padrão do PowerPoint nas versões de 2007 em diante. Então, quando você pega o PowerPoint, cria uma apresentação, ao salvar essa apresentação, se você não alterar nenhum parâmetro durante esse processo de salvamento, né, desse arquivo, ele será salvo com a extensão PPTX, com o formato PPTX. Esse é o formato padrão dos arquivos criados pelo PowerPoint da versão 2007 em diante. Antes de 2007, o formato padrão era PPT, tá? Então, quando você trabalha com o PowerPoint numa versão de 2003 para trás, o formato padrão é PPT. Nas versões de 2007 em diante, o formato PPT também é suportado. Então, o que eu quero dizer quando eu uso essa palavra suportado? Ora, se o formato é suportado, quer dizer que o PowerPoint de 2007 em diante pode abrir arquivos no formato PPT, não há problema nenhum, e também pode salvar arquivos no formato PPT.
Isso porque eu posso estar usando uma versão recente do PowerPoint e estou preparando uma apresentação que vai ser modificada, que vai ser editada por alguém que tem uma versão antiga do PowerPoint, uma versão anterior à versão 2007. Então, para que esse usuário não tenha problemas, na hora de salvar, lá no Salvar Como, eu mando o PowerPoint salvar com o formato PPT. Ele vai salvar com esse formato, eu vou mandar para a pessoa que tem uma versão mais antiga do PowerPoint, ela vai poder abrir esse arquivo e não vai experimentar nenhum tipo de problema, porque o arquivo está sendo salvo num formato compatível com a versão que ela utiliza, ok? Muito bem. PPSX, né, aí o S aí vem da palavra show, é uma apresentação que é aberta no modo apresentação de slides. Então, deixa eu explicar isso. Quando eu tenho um arquivo no formato PPTX ou no formato PPT e eu abro esse arquivo, o PowerPoint abre no modo de edição. Eu vou ver os slides, vou ter as ferramentas para eu poder editar, ou seja, para eu poder alterar cada um dos slides daquela apresentação, se esse for o meu objetivo. Mas quando o arquivo está no formato PPSX, o PowerPoint já é iniciado no modo de apresentação de slide. Os slides vão sendo apresentados um a um, como se fosse a apresentação, como se fosse não, representando a apresentação propriamente dita. Então, né, tem gente que gosta de falar, o formato PPSX é auto-executável. Tudo bem. Você, quando abre um arquivo PPSX, a apresentação já é iniciada automaticamente, tá? Muito bem. Existe o formato POTX, que é o formato usado nos modelos do PowerPoint, nos aplicativos de escritório da Microsoft, no Word, no Excel, no PowerPoint. A gente pode ter modelos. Como o próprio nome já nos sugere, um modelo é um arquivo previamente configurado que eu posso usar como base para a criação de outros arquivos. Então, em todos esses aplicativos que eu mencionei, a gente tem à nossa disposição modelos que já são previamente concebidos pela Microsoft e o usuário pode criar os seus próprios modelos. Eu posso ter quantos modelos eu quiser. Dependendo do tipo de trabalho que eu exerça, eu posso ter quantos trabalhos eu quiser. Eu, por exemplo, tenho modelos para as minhas apresentações das minhas aulas. Se eu tenho um curso para o qual eu vou dar uma aula telepresencial, o curso pede para eu colocar um logotipo, um determinado caractere, uma determinada figura no slide, não tem problema. Eu vou lá, crio um modelo, né, para a apresentação, para aquele curso, e aí eu vou usando aquele modelo para as aulas que eu vou ministrar para aquele curso. Então, o formato POTX, ele indica que o arquivo é um modelo do PowerPoint, tá? Aqui eu botei uma questãozinha para a gente ver, tranquilinha, né? Que diz o seguinte: o Microsoft PowerPoint é um programa utilizado para a criação e exibição de apresentações gráficas. Qual das alternativas abaixo possui a extensão padrão de um arquivo do Microsoft PowerPoint 2010? Então, olha como isso é fácil, tá? Na letra A, colocou lá, apresentação.txt. Não pode ser isso. O formato TXT é o formato padrão de arquivos criados com o bloco de notas. Então, não pode ser a letra A, descartei a letra A. Na letra B, apresentação.dll. Também não pode ser. DLL é uma biblioteca dinâmica, né? Uma biblioteca de vínculo dinâmico do Windows. Isso é um arquivinho executável que vai permitir que arquivos compartilhem códigos e outros recursos que são requisitados para que o Windows possa efetuar um determinado procedimento, tá? Na letra C, ele colocou lá apresentação.pptx, tá certo, né? Como a gente acabou de ver, esse é o formato padrão do PowerPoint de 2007 em diante, pptx. Na letra D é apresentação.exe, não exe indica que o arquivo é executável, é um programa, né? E, finalmente, na letra E, apresentação.zip, também não. A extensão zip indica arquivo compactado, que não é o caso que foi proposto aí pelo enunciado. Então, questão bem fácil, bem simples.
A resposta aí a gente já viu, letra C de Charlie, tá? Deixa eu te mostrar aqui algumas opções que a gente tem na janela do nosso PowerPoint, que é para a gente poder visualizar os slides da nossa apresentação, tá? Então, você repara que aqui eu tenho um modo Slides, onde eu estou visualizando os slides nesse painel aqui da esquerda, né, os slides propriamente dito, e aqui na área de trabalho, né, eu posso editar o meu slide, eu posso fazer modificações nesse slide, tá? Eu tenho também uma outra forma de visualização. Ó, isso é uma transição, tá vendo? Olha lá, toda escala alfabética, né? Vou até botar de novo, ó. Ó, isso é uma transição, tá vendo? Quando eu passo de um slide para o outro, tem um efeito aí, né? Meio carnavalesco demais, eu diria. Mas, enfim, tá? E aí eu também tenho, então, a opção de utilizar a exibição de tópicos, que, como eu disse, eu passo a ter aqui não a visão dos slides por inteiro, mas apenas o título e o texto de cada slide que contiver texto. Você repara que aqui, nessa telinha, tá? Esses slides aqui que eu marquei, eles não estão aparecendo nada sobre eles. Por quê? Porque eles não têm texto. São slides só de figuras. Quando o slide tem texto, eu visualizo aqui o título do slide, o texto dele, e isso, então, pode facilitar a identificação, né, a análise dos meus slides. Aí aqui eu tenho uma... Deixa eu limpar aqui que está muito feio isso, espera aí. Ó, eu tenho aqui, então, uma barrinha de rolagem que eu posso, então, rolar para baixo para ver os demais slides dessa forma, né, em forma de estrutura de tópico, onde eu tenho esse resumo do conteúdo do slide, tá? Então, essas são as opções que a gente tem aí nesse painelzinho da esquerda de visualizar os slides propriamente ditos ou então a estrutura de tópicos, ok? Muito bem. Tá, isso aqui já foi. Tá. Bom, então, a gente já tinha comentado sobre as anotações do apresentador. Então, deixa eu te mostrar, ó, que aqui embaixo, você está vendo aí agora em apreço, tá? Eu coloquei uma moldura vermelha e uma setinha. Esse espaço aí que está sendo marcado aqui no slide é onde eu posso fazer as minhas anotações. Então, por exemplo, aí nesse slide, o que está acontecendo? O slide está mostrando aí as definições do cabo par trançado e eu coloquei uma observação. Este cabo também pode ser chamado de CAT5. Então, veja, quando eu estiver trabalhando nessa apresentação, quando essa apresentação estiver em curso, né, eu tenho uma maneira de ver essa observação que foi feita aí. Então, eu vou dizer, ó, pessoal, esse cabo aí, o cabo par trançado, é do tipo CAT5. Então, eu coloquei uma colinha, né, eu coloquei uma observação para eu poder ver. Então, fique bem claro, essa anotação ela não aparece no slide, tá? Essa anotação é só uma lembrança para mim. Quando eu estou apresentando os slides, existe uma forma que chama-se modo de exibição do apresentador, onde eu estou vendo as anotações, mas só eu que estou apresentando vejo. Você que está assistindo a minha aula não vê essa observação. Você está vendo só o slide. Mas pode ser que para esse slide eu tenha alguma anotação que está aparecendo só na telinha aqui do meu computador. Para o meu público, a anotação não aparece, né? Então, como eu disse, é uma colinha. Você nem sabe que eu estou lendo o que eu estou falando, mas no PowerPoint isto pode ser feito, tá? Muito bem. No PowerPoint, a gente tem uma ferramenta que é a ferramenta Layout, que está em apreço aí, tá? E essa ferramenta, ela me permite escolher um layout para o slide que eu vou criar, né? Para o slide que eu estou criando, melhor dizendo. Então, em outras palavras, essa ferramenta Layout, ela agiliza a criação das apresentações, né? Ela facilita a montagem do slide, tá? Então, esses layouts são estruturas pré-definidas
e eu vou escolher lá a que for mais conveniente para mim. Você repara que aí a gente tem slide de título, título e conteúdo, cabeçalho da seção, duas partes de conteúdo, um slide de comparação, somente título, em branco, conteúdo com legenda ou ainda imagem com legenda. Aí você pode me perguntar assim, Maurício, mas eu preciso guardar isso que está aparecendo nessa tela, eu preciso saber qual é a aparência do layout, por exemplo, do slide de título e conteúdo. Precisa, tá? Precisa sim. Tem questão de prova que pode mostrar essa janelinha que você está vendo aqui sem as legendas e pede para você identificar o slide, né, o layout pela aparência do slide. Então, isso é uma coisa que faz parte do seu aprendizado, da sua preparação para a prova que você vai fazer. Por menos que você goste, tá? É minha função aqui dizer que você precisa sim lembrar visualmente qual é aquele layout, olhar para o desenho, tá? E dizer qual é, qual layout aquele desenho corresponde, tá? Então, é bom que você tenha isso aí. Vou colocar de novo, vou limpar aqui a tela, qualquer coisa você dá uma congelada aí, tirar foto da tela, sei lá, tá? Mas é bom você ter essa informação, sim, tá? Muito bem, aí você já está vendo outra transição, né? Você acabou de ver essa transição, então, como eu já até havia comentado preliminarmente, uma transição é um efeito aplicado na passagem de um slide para o outro. Então, você viu aí que na passagem para esse slide aconteceu ali uma coisa muito interessante, que foi um efeito aplicado entre esses dois slides. A escolha de transições, ela pode ser feita através da guia Transições. Então, você repara que a gente tem aqui, uma guia, tá? Que é a guia Transições, está aqui a guia Transições, e nessa guia a gente tem um campo, né? Tem uma área aqui, essa área aqui, onde a gente pode escolher a transição que a gente quer aplicar no fim do slide atual e o começo do próximo slide, tá? Aí você repara que aqui a gente tem essa ferramentazinha, e essa ferramenta, quando for acionada, ela vai exibir uma lista com várias transições disponíveis. Aí tem a porção, recortar, esmaecer, empurrão, revelar, dividir, tá? E aí, olha, vou de novo dizer, Maurício, mas porra, eu vou ter também que conhecer os nomes das transições. É bom, tá? É bom porque tem questão de prova que cita o seguinte, olha, piscar, cobrir e esmaecer são tipos de letra A, animações, letra B, transições. Aí você tem que lembrar que esses nomes mencionados, eles correspondem a tipos de transições. Então, né, de novo, né, isso aí a gente tem que guardar como um mantra, faz parte do aprendizado guardar isso também. Então, eu recomendo que você guarde esses nomes de transições que podem ser usadas ao aplicar os slides, tá? Ainda aqui sobre a guia Transições, só para a gente arrematar esse assunto, você repara que aqui a gente tem um grupo que se chama intervalo, e neste grupo eu posso aplicar som, né, na passagem aqui de um slide para o outro, eu posso especificar a duração, eu posso aplicar essas configurações a todos os slides, eu posso definir como eu quero que o próximo slide seja exibido, se é com clique do mouse ou se vai ser automaticamente após um período que eu posso especificar aqui. Então, todos esses parâmetros podem ser especificados para a composição da transição. Ok? Então, vamos fechar aqui esse bloquinho. Já deu o tempo dele, eu continuo a falar do PowerPoint no nosso próximo bloco. Até já!